Olá, pessoal. Eu sou Alexandra Ayacha Nash, integro a diretoria da Associação Brasileira de Psicologia Escolar e Educacional, gestão 2020-2022, e neste momento me coube a tarefa de apresentar uma breve história do percurso da Abrape nestes anos, né, de consolidação da psicologia brasileira. Essa associação foi fundada por um conjunto de profissionais e acadêmicos com o propósito de fortalecer e consolidar a área como especialidade. O processo de sua criação data de 1990 e foi sendo gestado em meio às críticas que foram sendo tecidas aos cursos de formação em psicologia, com base no currículo mínimo desta área, cuja estrutura priorizava disciplinas da área clínica, e sendo a psicologia escolar representada por uma única disciplina, a psicologia escolar e problemas de aprendizagem. E era uma disciplina pouco atrativa aos alunos. Então, nesse período também, destaca-se o trabalho da professora Solange Mugler-Wessler, que após ter realizado o seu mestrado e doutorado, passou a se interessar pela área da educação, entendendo que o psicólogo poderia contribuir para a transformação da realidade das escolas brasileiras. As suas interlocuções com o Dr. Thomas Workland, professor da Universidade do Texas, em ocasião da sua visita ao Brasil, ampliou a sua compreensão sobre a atuação deste profissional, né, considerando inclusive as experiências ocorridas em vários países para a construção aí de uma associação científica na área da psicologia escolar. Assim, vários debates foram sendo gestados visando a construção de uma identidade para esse profissional, considerando que a psicologia escolar poderia se constituir tanto quanto área de atuação, quanto campo de saberes que oferecia subsídios aos professores, aos coordenadores, gestores, psicólogos, entre outros. Então, a proposta de organização desta associação foi amplamente debatida em reuniões da Sociedade Brasileira, né, de Psicologia, no período de 1987 a 1988, e nesse momento foram sendo criadas oportunidades para a criação dessa entidade, considerando duas dimensões: a organização e ampliação da produção científica na área e a contribuição para a qualificação profissional. E, nesse sentido, incluíram-se, inclusive, os professores como membros elegíveis para integrarem essa associação. Então, se formava, inclusive, uma robusta associação, né, composta por uma diretoria nacional e representações regionais, assemelhando-se à organização do Sistema Conselho de Psicologia. Em 1988, a professora Solange Wexler, juntamente com seu grupo de profissionais da área, que atuava na rede pública de Brasília, criaram a Associação Brasileira de Psicologia Escolar e Educacional no Distrito Federal, e, em seguida, em maio de 1989, a professora Raquel Guzzo também cria a representação, né, dessa associação, e outros profissionais, como a professora Eulália Maimone, cria a Abrapea de Minas Gerais, a professora Raquel Bechara, no Rio de Janeiro, a professora Vera Gomes também, juntamente com ela, né, criaram a Abrapea do Rio de Janeiro, enfim, foram se criando várias entidades Brasil afora, né? E também, no ano de 1991, o primeiro Congresso Nacional da Psicologia Escolar, sediado em Valinhos, São Paulo, ocorreu a criação da Associação Brasileira de Psicologia Escolar e Educacional, fundada pelas professoras Solange, a professora Geraldina Porto Viter, a professora Raquel Guzzo, Samuel From Neto e Vera Gomes. E aí, a partir de então, outras associações foram sendo criadas pelo Brasil afora. Hoje,
nós temos atualmente, né, Paraná, que foi criada em 2004, a de Rondônia, 2005, a de Goiás, 2006, Minas Gerais, também 2006, São Paulo, 2010, Piauí, 2017 e, mais recentemente, Rio Grande do Sul, em 2020. Então, a ABRAPE sempre primou pelas interlocuções com as diversas áreas das ciências humanas e pelo rigor das produções científicas, como forma de sustentar as práticas profissionais e ampliar a compreensão sobre os fenômenos que atravessam o campo da educação e impactam o processo de aprendizagem dos estudantes e de seus professores. Em 1996, a Abrapea criou a revista Psicologia Escolar e Educacional, o primeiro periódico a veicular trabalhos exclusivamente com a temática da referida área. São publicados trabalhos com diferentes abordagens teóricas, nas categorias de estudos teóricos e ensaios, relatos de pesquisas, história e memória da psicologia e relatos de práticas profissionais. Desde a fundação da própria Abrapea, já estava no horizonte a ideia da criação dessa revista, segundo uma de suas fundadoras e presidente à época, a professora doutora Geraldina Portoviter. No primeiro editorial, em 1996, escrito pela editora, a professora doutora Raquel Guzzo, já foi anunciada essa possibilidade da criação de um espaço no âmbito da psicologia escolar e educacional para a publicação de temáticas específicas a essa área. A revista ela está no seu 26º volume. Até 2013 ela foi de periodicidade semestral, depois em 2014 passou a ser quadrimestral, em 2015 tornou-se exclusivamente online, deixou de ser impressa, e em 2019 passou a ser bilíngue, publicando trabalhos majoritariamente em português e inglês e espanhol e inglês. Outro ponto importante a ser destacado é que a revista mantém um compromisso ético-político com a profissão, a ciência e profissão da psicologia, pensando sempre em manter-se atualizada no que diz respeito ao campo editorial brasileiro. A organização política dos psicólogos escolares e educacionais. A ABRAPE, enquanto sociedade civil, tem por finalidade incentivar o crescimento da ciência e da profissão do psicólogo, da psicóloga escolar e educacional como um meio de promover o bem-estar e o desenvolvimento humano, enfocando para isto o processo educacional em seu sentido mais amplo. Isso é o que versa a página 1 da nota técnica sobre atribuições do e da psicóloga escolar e educacional 2021, nota elaborada pela ABRAPE. Enquanto uma associação científica tem ocupado um lugar expressivo na organização das psicólogas escolares e educacionais na sociedade brasileira, em especial nas esferas intelectual, política e da prática social, com capacidade de engendrar processos e estratégias com vistas à alteração de estruturas rígidas e conservadoras do campo científico, alastradas no campo das práticas humanas em contextos socioeducacionais. A organização dos profissionais da psicologia escolar e educacional, propiciada pela ABRAPE, oportuniza subsídios para uma participação social mais crítica e robusta de coletivo, à medida que implica entender as múltiplas ações que diferentes forças sociais presentes na consolidação de espaços educativos. E, sobretudo, que tais ações estejam a serviço da construção de contextos educacionais includentes, democráticos, socialmente referenciados e que funcionem de maneira cooperativa, como fruto de diálogo entre todos os sujeitos da comunidade escolar. A ABRAPE tem desenvolvido articulações diversas na organização das psicólogas e dos psicólogos escolares em sua participação social, com o propósito também de participar, contribuir e influenciar a formação, execução e fiscalização e avaliação de políticas públicas na área educacional e intersetorial, que podem ser expressos em alguns de seus objetivos enquanto entidade científica. Um deles é congregar psicólogas e psicólogos, entidades e afins nas áreas da psicologia escolar e educacional, promovendo encontros, congressos estaduais, nacionais,
internacionais e outros similares. Um outro envolve incentivar o intercâmbio entre profissionais da psicologia escolar. Olá, meu nome é Marilda Fassi, eu sou presidente eleita da ABRAPEA. Como uma das estratégias que nós temos utilizado para divulgar pesquisas e práticas na área da psicologia escolar educacional é a organização do COMP, Congresso Nacional de Psicologia Escolar Educacional. Esse COMP, ele acontece a cada 2 anos e cada vez mais nós temos percebido que tem agregado pesquisadores, estudiosos, estudantes da área de psicologia e áreas afins. O evento, ele acontece em diferentes regiões do país e até o momento nós já tivemos 14 edições. Nós estamos finalizando a organização do 15º COMP, que será em Belo Horizonte, Minas Gerais, neste ano, em julho. Os temas são bastante variados, atendendo às necessidades do contexto em que nós vivemos. O tema do evento deste ano é Psicologia Escolar Educacional e a Lei 13.935/2019, Compromisso com a Educação Democrática. As últimas edições reuniram cerca de 1.000 participantes. Para vocês terem uma ideia da grandiosidade do evento, em 2019 foram apresentadas 514 atividades científicas. O caráter do congresso é de ocorrer, de agregar trabalhos em nível nacional e internacional. Nós entendemos que esse evento se remete a uma ação política da associação, que está preocupada sempre em lidar tanto com aspectos do cotidiano da escola, como com as políticas educacionais, o que fica evidente nos eixos temáticos e nos temas apresentados em cada evento. São muitos parceiros que contribuem para o sucesso do evento em todos estes anos. Eu sou Roseli Caldas, presidente da Associação Brasileira de Psicologia Escolar, ABRAPEA. Quero falar sobre a Lei 13.935, que foi uma grande conquista, conseguida depois de 19 anos, é um projeto de lei de 2000, que foi vetado pelo presidente da República, Bolsonaro, foi derrubado o veto, e em dezembro de 2019, esta lei foi promulgada. É a lei que dispõe da prestação de serviços de psicólogos e assistentes sociais para a rede pública de educação básica. Em 2020, tivemos também uma conquista em que estes profissionais, psicólogos, assistentes sociais, foram incluídos no Fundeb. Várias cidades já têm implantado a lei, de vários estados do país. Foi elaborada uma coordenação nacional envolvendo todas as pessoas, os grupos, os coletivos que batalharam por essa lei, Conselho Federal de Psicologia, Conselho Federal de Serviço Social, os conselhos regionais de Serviço Social, de Psicologia, Associação Brasileira de Psicologia Escolar e Educacional, ABRAPEA, a ABEP, que é a Associação Brasileira de Ensino de Psicologia, também a Associação Brasileira de Ensino e Pesquisa de Serviço Social, dentre outros. Esta coordenação tem, então, elaborado documentos para assessorar os parlamentares e para indicar para a população, para a comunidade, para que psicólogo e assistente social na educação. A psicologia sempre esteve próxima da educação, a psicologia faz 60 anos este ano, e desde o seu início tinha contribuições para a educação. Dentre os desafios que a ABRAPEA tem neste momento, centram-se alguns que são originários da própria aprovação da Lei 13.935 de 2019. O primeiro deles foca na questão da intersetorialidade.
Quando nós nos propomos, enquanto psicólogos, a trabalhar no campo da educação, juntamente com os educadores e com os profissionais do serviço social, estamos aí instalando a necessidade dos trabalhos intersetoriais, das ações intersetoriais, que trazem grandes desafios à nossa proposta de realização de uma atuação que seja crítica e que seja comprometida com a educação brasileira. Um outro ponto importante, um outro desafio importante é no que tange a formação de psicólogos para atuar neste campo, considerando tanto esta relação interdisciplinar, né, com a educação, com o serviço social e com outras áreas da saúde que venham a compor esta parceria no campo da educação. E podemos dizer, né, que essa formação precisa estar cada vez mais inserida no campo das políticas públicas para que a gente possa realmente ter um profissional com compromisso com a educação e com compromisso com a melhoria da qualidade da educação. Por fim, nós podemos dizer, né, que a ABRAPEE tem se tornado um importante instrumento social para ações acadêmicas, políticas e sociais na busca da constituição de uma psicologia escolar, cujo compromisso ético-político centra-se na educação inclusiva, na escola democrática e na participação popular. Ainda que a área da psicologia escolar e educacional tenha construído um percurso histórico importante na psicologia brasileira em busca da implementação de concepções, ações e propostas em uma perspectiva crítica para o avanço das políticas educacionais, é preciso reconhecer os principais desafios que movimentam a área. Nesse sentido, a ABRAPEE tornou-se importante protagonista e referência, expressando os questionamentos e possibilidades de enfrentamento na direção das lutas por uma educação emancipatória, questionando as formas que restringem direitos sociais e humanos, lutando pela inclusão e humanização, ampliando os espaços de divulgação e de promoção do conhecimento. Esta luta não é somente da psicologia escolar e educacional, seja na atuação ou formação, mas a luta de toda a psicologia brasileira e latino-americana. É uma luta coletiva. Construir espaços de discussão, análises de pesquisas, trocas de experiência e produção de conhecimento científico em uma perspectiva transformadora e emancipatória são instrumentos imprescindíveis para as disputas em uma sociedade capitalista de classes pautada por concepções neoliberais. Não esquecendo que a área da educação é uma das áreas mais importantes para a formação humana e, por consequência, uma das áreas mais disputadas no cenário das políticas públicas. Ousadamente, neste campo de tensões, foi construída uma proposta nacional que são as referências técnicas para a atuação de psicólogos e psicólogas na educação básica, publicada em 2013 e revista em 2019. É fruto de parceria com o Conselho Federal de Psicologia, por meio do Centro de Referências Técnicas em Psicologia e Políticas Públicas, o CREPOP, em que são apresentadas as diretrizes para a atuação de profissionais da psicologia no campo da educação, o que é fundamental para que se possa expressar os contextos sociais e históricos em que as lutas pela educação estão inseridas, as dificuldades e possibilidades de escolarização, as alternativas de trabalho de psicólogas e psicólogos e os desafios a serem enfrentados nesse campo. Este é um dos desafios presentes: ampliar o esclarecimento a respeito do papel da psicologia na educação, contribuir para a melhoria das relações escolares, construir espaços coletivos para que subjetividades, afetos e diversidades sejam acolhidos, compreendidos e respeitados, rompendo com processos de patologização, medicalização e judicialização das práticas sociais. Outro ponto, que é um desafio importante, refere-se às ações relativas às pessoas com deficiência. Um trabalho ativo e sistemático de universidades, movimentos sociais e entidades como a ABRAPEE busca a garantia de políticas de inclusão da pessoa com deficiência, reconhecendo a necessidade de promoção do desenvolvimento e da aprendizagem,
em uma perspectiva histórico-crítica, e as dimensões sociais, afetivas e cognitivas que compõem as necessidades da escolarização.